Olá, você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias, sou a professora Josefina Oliveira, professora de língua portuguesa. Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Aprova Mais, o Enem dos Concursos, uma iniciativa do governo do estado do Maranhão, especialmente para você que irá fazer o concurso federal. Hoje nós vamos fazer uma lista de questões envolvendo termos das orações. No vídeo anterior, nós conversamos um pouco sobre as funções sintáticas relacionadas ao verbo, funções sintáticas relacionadas ao nome. Lembrando que para fazer análise sintática eu preciso saber a quem o termo se refere. Se está se referindo ao verbo, ele pode ser um objeto direto, um objeto indireto, um adjunto adverbial ou um agente da passiva. Se ele se refere ao nome, ele pode ser um complemento nominal, ele pode ser um adjunto adnominal, ele pode ser um predicativo, ele pode ser um aposto. É importante que vocês organizem essas informações na mente de vocês. E hoje nós vamos resolver algumas questõezinhas pertinentes a esse conteúdo. Aqui nós temos o texto, e aí nós vamos direto para o texto, para a questão, porque às vezes, questões de análise sintática, você não precisa fazer a leitura do texto completo. Você vai diretamente naquele fragmento que está sendo pedido, o reconhecimento daquela função sintática. Geralmente eu oriento assim, é o termo que está numa determinada estrutura, você delimita o período daquela estrutura. Como é que eu delimito o período? O período começa com letra maiúscula e termina com ponto. Ali eu tenho possibilidade de ver a função que o termo vai exercer. Então, sempre que eu estiver analisando o termo dentro de um texto, às vezes eu não preciso fazer a leitura do texto completo, mas eu preciso delimitar o período, tá? Então, olha o que a questão nos pede. Temos um texto razoavelmente curto, certo? Mas vamos ver como a gente pode fazer sem perder muito tempo com a leitura do texto. Ele diz assim, ó, no texto, os vocábulos uns e outros relacionam-se entre si por meio de uma estrutura de paralelismo. Pode-se afirmar que, sintaticamente, exercem a função de... Aí eu vou para o texto procurar esses vocábulos. É assim que eu ganho tempo, né? Então, eu já sei que eles estão aqui. Olha, por exemplo, no primeiro, segundo, terceiro período, né? Primeiro e quarto período, ele diz assim, ó, uns saíam para o trabalho, outros em busca do primeiro gole de cachaça. É o suficiente eu observar aqui, ó. Uns saíam para o trabalho. Quem é que saía para o trabalho? Uns. Quando eu pergunto quem é que, eu estou buscando o sujeito. Então, esse uns aqui é o sujeito do verbo sair. Outros em busca do primeiro gole de cachaça. No balcão, associando aí, outros saíam, tá, em busca do primeiro gole. Olha como fica implícito o verbo sair. Então, quem é que saía? Outros. Então, tanto uns quanto outros são sujeitos do verbo sair. Então, pronto, resolvi a questão. Ele está me pedindo aqui a função sintática, aí ele coloca a função de objeto direto, sujeito simples, adjunto adnominal, objeto indireto, predicativo do sujeito. Eu já fui ao texto, já vi que a função é de sujeito, então nós teríamos a opção correta, letra B de bola. Bem tranquila essa aí. Ah, então atentem, não há necessidade de fazer a leitura completa, a não ser que exija representação de referências semânticas, que você precisa ver o sentido no contexto. Mas se é só função morfológica ou só função sintática, você pode delimitar pelo período. A segunda questão ele traz aqui, ó, no que concerne a oração, uns poucos de brasileirismos acusam a intervenção europeia. Eu peguei só o fragmento do texto, eu não coloquei o texto completo, porque não tem necessidade da leitura completa, tá? Assinale a alternativa correta. Então, ele só quer em relação a esse fragmento. Então, a gente vai se ater a ele. Então, ele vai dizer, o vocábulo brasileirismo representa o sujeito dessa oração? Vamos ver? Olha, quem é que acusam a intervenção europeia? Uns poucos de brasileirismos, certo? Então, o sujeito da oração é uns poucos, que tem o valor de uma locução pronominal, uns poucos, certo? Que seria o sujeito aí representando. Então, ele está dizendo que brasileirismo estaria associado ao sujeito da oração. Não, certo? O sujeito seria uns poucos de brasileirismo, certo? O núcleo do sujeito, uns. Ok? Então, já vamos eliminar a letra A. A letra B, a palavra europeia é núcleo do objeto da oração? O que é o objeto? É o complemento do verbo, certo? Então, eu observo o verbo.
acusam. Acusam o quê? A intervenção europeia. Então, a intervenção europeia é o objeto, certo? Só que o núcleo do objeto não é europeia. O núcleo do objeto é intervenção. Esse europeia, ele está só caracterizando a intervenção. Então, não está completando o verbo. Caracteriza a intervenção, então ele vai ser um adjunto adnominal. Ele não tem função de núcleo do objeto. O núcleo do objeto aí seria intervenção. Tá? Então, está falsa a letra B. A letra C. O predicado dessa oração é nominal? Olha um detalhe. O predicado só é nominal quando eu tenho um verbo de ligação, que está indicando a ideia do estado. Por isso a ideia é do predicado nominal, porque está centrado no nome, ou seja, no predicativo, no estado atribuído ao sujeito. Aqui eu tenho um verbo de ação, a ação de acusar. Então, nesse caso, eu tenho associado um predicado verbal. Está centrado no verbo, na ação do verbo. Então, falsa, alternativa C. Alternativa D. A forma verbal da oração apresentada é transobjetiva. Josefina traduz isso aí. Em outras palavras, ele está dizendo que o verbo é um verbo transitivo. Transitivo é aquele verbo que pede complemento. Nós vimos que o verbo acusar, ele pede o complemento. Acusam o quê? Ou acusam quem? A intervenção europeia. Então, se ele pede complemento, ele é um verbo transitivo. Transitivo no caso direto. E nesse sentido, estaria associado aí a um verbo transobjetivo, tá? Apresentado como verbo transitivo, ok? Letra D está correta. Em outras palavras, o que ele está dizendo é isso, é um verbo que pede complemento. Mas vamos anular a letra E. Os vocábulos a e intervenção são adjuntos adnominais da referida oração. Olha só, quando ele diz assim, a intervenção europeia, esse a é artigo, associado à intervenção. E o artigo, sim, ele é adjunto adnominal. Mas ele ele afirmou na letra C que a intervenção também é adjunta adnominal. Não, intervenção é núcleo do objeto. Quem seria o adjunto seria europeia. Então, por exemplo, o a e europeia são adjuntos adnominais, certo? Mas intervenção é núcleo do objeto direto, já que o verbo pede o complemento. Então, está falsa a letra E. Opção correta, letra D de dado, representando aí o verbo transitivo direto apresentado na oração, tá? Normalmente, eles exigem, né, e aqui nós temos uma questão da própria banca, né, da Sesgran Rio, certo? Eles exigem que você reconheça essas funções básicas mesmo. Eles não tendem a uma complexidade de funções sintáticas. É o reconhecimento do sujeito, é o reconhecimento do objeto, é o reconhecimento do adjunto adverbial, certo? Os valores básicos das referências sintáticas. Por isso que é importante atentarem para os conceitos que estão presentes lá no seu material didático, na sua apostila, tá? Então, conceitos bem determinados para cada uma dessas funções. E o que a questão 3 nos pede? Ela diz assim, ó, nas seguintes passagens do texto 1, eu não coloquei o texto, porque, mais uma vez, não tem a necessidade da leitura completa do texto, tá? A oração que apresenta a estrutura de sujeito indeterminado é... Aqui nós vamos ter um detalhe. Quando nós formos falar sobre concordância, fazer referência de concordância, nós vamos associar os aspectos do sujeito. Por que eu preciso me preocupar com concordância? Né? A relação de concordância. Eu preciso me preocupar porque, dependendo do sujeito, eu vou ter a variação do verbo, certo? E dependendo do sujeito no singular, no plural, ou do sujeito indeterminado, eu vou ter uma flexão do verbo. Então, aqui ele está falando especificamente do sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? É quando eu sei que existe um sujeito, mas eu não sei identificar naquela estrutura oracional quem está praticando aquela ação, certo? E aí você tem a caracterização da indeterminação. Ou eu jogo em terceira do plural, é uma possibilidade de determinar o sujeito. Por exemplo, se você chega, volta para casa e alguém diz assim, olha, telefonaram para você. Telefonaram, você não sabe exatamente quem foi, mas o verbo está na terceira do plural, indeterminando esse sujeito. Pode ter sido uma pessoa ou várias, mas aí sua mãe joga para a terceira do plural para indeterminar. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é quando eu acompanho o verbo do si.
o si com a função de índice de indeterminação do sujeito. Também é uma forma de indeterminar, que é o que está aqui nessa questão. Então, vamos lá, acompanhe aqui comigo. Depois nós vamos ver em outras aulas esse detalhezinho da função do si, quando eu for falar de vozes verbais. Letra A, ele diz o seguinte: no entanto, traz benefícios, como o acesso às novidades. Olha só, no entanto, traz benefícios. A referência aqui, quem é que traz? Está no texto, certo? A referência do texto é que alguma coisa traz benefícios. Então, aqui nós teríamos associado o sujeito implícito, tá? Letra A, eu tenho o sujeito implícito. O verbo não está na terceira pessoa do plural e nem tenho a presença do si. Então, está implícito no texto a referência aí do sujeito. Sujeito chamado de implícito ou também chamado de sujeito desinencial, certo? Na letra B, se trata de uma necessidade de sobrevivência no mercado. Olha o detalhe. Aqui eu tenho o verbo tratar com o si. Esse verbo, ele é um verbo transitivo direto. Trata de alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto. Quando esse si está com o verbo transitivo indireto, tá? Aí a referência é que ele seja índice de indeterminação do sujeito. Se ele é índice, o sujeito aqui está indeterminado. Então, de fato, é a letra B de bola. Isso aqui nós vamos ver um pouco melhor, esse detalhe do si, na parte de verbo, que eu vou falar sobre vozes verbais. E aí eu vou colocar para vocês o detalhezinho do si apassivador e o detalhezinho do si com a função de índice. Se não quiser, olha aí, se não quiser, esse si aqui, ele não está associado à função de índice. Esse si aqui, ele está dando valor condicional, certo? E eu tenho o verbo querer aqui flexionado normalmente. Não está em terceira pessoa do plural, nem acompanhado do si com a função de índice. Então, o sujeito aqui não é indeterminado. Nós já sabemos que é a letra B, né? Mas estamos anulando as outras. A letra D. A obsolescência programada se dá de forma diferente. O que se dá de forma diferente? A obsolescência programada. A obsolescência programada é o sujeito simples do verbo dar, certo? Então, aqui também não é indeterminado. Sujeito simples. A letra E, que pode desejar fotos de maior resolução ou tela mais brilhante. Pode desejar. Quem é que pode desejar? Eu tenho aqui o verbo na terceira pessoa do singular, numa referência de um sujeito implícito, certo? O sujeito aqui, ele não está associado a uma referência nem da terceira do plural, certo? Nem da presença do si com a função de índice e terminação do sujeito, certo? Então, eu tenho que ter um sujeito nessa construção, certo? Não caracteriza o sujeito indeterminado. Então, teríamos aqui a terceira questão, associado aqui, letra B de bola. Só para fixar um pouco melhor esse detalhe que eu coloquei, tá? Atentem aqui. Todas as vezes que eu vou procurar sujeito indeterminado, eu tenho que ter ou verbo na terceira do plural, sem uma referência anterior, terceira do plural, certo? Ou eu tenho que ter um verbo acompanhado do si, e o si com a função de índice de indeterminação do sujeito. Por isso que o termo, o nome que ele recebe é esse, índice de indeterminação do sujeito, porque ele vai indicar sujeito indeterminado, certo? Então, nesse caso aí, nós teríamos essas duas situações para fazer a referência. Aqui eu tenho, na letra B, o si com a função de índice. E, Josefina, e como é que eu sei que o si tem função de índice? Por causa do verbo, o verbo tratar, nesse caso, ele é transitivo indireto. Trata de quê? De uma necessidade. Então, se ele é transitivo indireto, o si tem função de índice, tá? A gente vai rever esse detalhezinho na parte de vozes verbais, ok? Então, para esse primeiro momento, é isso que precisam lembrar, tá? E nós vamos agora para a nossa última questão, dentro da referência do sujeito, da função sintática, ainda dentro da referência de identificação dos termos sintáticos, observando ainda a preocupação com o reconhecimento do sujeito, tá? O que a questão nos diz aqui? Tecia os delicados fios com que se fabrica a quietude, tá? Eu peguei só o fragmento do texto. Venha, meu filho, venha ajudar-me a ficar calado, certo? E vamos ver o que ele pede. As palavras quietude,
filho calado, retirado dos trechos em destaque, tem, respectivamente, as seguintes funções sintáticas. Respectivamente é na ordem, né? Então, primeiro é a função de quietude, depois de filho e depois de calado. Vamos por parte. Tecia os delicados fios com que se fabricava a quietude. Olha um detalhe aqui, certo? Olha o si junto do verbo fabricar. Fabricava o quê? A quietude, certo? O verbo aí é transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, aquele si, ele é pronome apassivador. Nós vamos ver isso depois. O si é apassivador. E sempre que o si é apassivador, o termo que era o objeto direto, no caso a quietude, passa a ser o sujeito. Então, esse termo aí, ó, a quietude, é sujeito do verbo fabricar. Porque a voz aí está na voz passiva sintética, ou voz passiva pronominal. Equivaleria a dizer assim, a quietude é fabricada. Se fabrica a quietude, equivale a dizer a quietude é fabricada. É a correspondência. E, Josefina, como é que eu sei que esse termo, a quietude, não é objeto, e sim sujeito? Por causa do si, que tem função de pronome apassivador. É esse si que me dá esse valor da função desse termo, tá? Então, atentem, já sei a função do primeiro termo, já sei que tem função de sujeito. Então, poderia ser a letra A. Já vou eliminar a letra B, certo? Já vou eliminar a letra C, mas poderia ser a letra D e já vou eliminar a letra E. Então, basicamente, eu vou ficar entre A, certo? E D. Por quê? Porque eu já eliminei a função de objeto, né? Eu já sei que a letra A, o primeiro item tem função de sujeito, então eu já tenho aí só duas opções possíveis. Aí vamos lá, na sequência, ele diz assim, venha meu filho. Esse termo meu filho é um chamamento. Sempre que tiver um chamamento, que a gente chama de interpelação, isso é sintaticamente chamado de vocativo. Se você diz assim, ei garçom, uma água de coco, por favor. Você é geração saúde, você toma água de coco, suco de laranja, só coisa saudável. Ei garçom, uma água de coco. Esse ei garçom é um chamamento. E o chamamento, ele é um vocativo. Todas as vezes que tiver um termo que serve para interpelar a pessoa com quem se fala, sintaticamente esse termo vai ser chamado de vocativo. Só que aí ele tem a expressão meu filho, e ele colocou só filho, certo? Então ele seria o núcleo do vocativo, certo? O vocativo é meu filho e o termo filho é o núcleo. Olha aí, ó, tudo está indicando que é a letra A, tá? A letra A tem sujeito e núcleo do vocativo. Vamos ver se a letra C também, se a letra D também trouxe. Olha aí, ó, já temos a resposta. A letra C, ele fala núcleo do sujeito, mas ele coloca filho com valor de adjunta de nominal. E não é. Filho tem valor de vocativo. Então, nós teríamos aqui letra A. Mas vamos ver o último termo. Ele diz assim, venha ajudar-me a ficar calado. Olha só, ficar calado, esse verbo ficar aí, ele é um verbo de ligação. Ele é um verbo que indica estado. Como ele estava? A referência aí, né? Como ele queria ficar, certo? O estado em que ele estava, né? Que ele queria ficar calado. Não é modo, porque modo não é dado pelo predicativo. O modo é dado pelo adjunto adverbial, certo? Quem é dado pelo predicativo é o estado. Indicou a ideia do estado. É o estado como ele estava. Como? Calado, certo? Essa é a referência. Então, quando eu tenho o verbo de ligação, eu tenho a presença do predicativo. Não existe verbo de ligação sem predicativo. Então, esse calado, que indica o estado dele, representa sintaticamente a função de predicativo. Então, opção correta, letra A. Opção correta, letra A. Olha, é importante que vocês observem que essas funções sintáticas, elas são complexas mesmo, certo? E precisam fazer a revisão de toda a parte
teórica do material. Nessa aula, né, desse vídeo, tem muitas questões para vocês analisarem funções sintáticas. Então, olhem aí o QR Code, acessem aí, está na descrição do link do vídeo, certo? Revisem a parte teórica e respondam as questões para que vocês realmente treinem aí as funções sintáticas. Função sintática é uma questão possível na prova do nosso concurso, ok? Um grande abraço, um beijo no seu coração e até nosso próximo vídeo.